E aí, pessoal? Tranquilo? Na boa? O assunto hoje é aqueles assunto meio tenso, que é a aproximação que eu pretendo fazer entre religião, né, e o uso político da religião. Fenômeno que eu não preciso falar, né? Fenômeno que está evidente no nosso contexto político brasileiro atual. Quando eu me refiro à religião, eu estou me referindo à questão humana da religião, a questão da construção humana. Ou seja, a religião como prédio, como água, luz para pagar, hierarquia, em algumas situações igrejas com funcionários, igrejas com problemas de impostos atrasados, ou seja, a questão física da igreja e também a questão da moral humana da igreja. Quando eu digo moral humana da igreja, da religião, veja, estou pensando bem no institucional mesmo, né? Uma moral que é aquela construção humana que fica imiscuída, misturada com os princípios que para os crentes são chamados de princípios divinos. Os princípios morais que apontam para o bom, o belo, o justo. Ou seja, as pessoas entre si, as pessoas umas com as outras, desejam, querem, elaboram conceitos morais que pretendem levar as pessoas para uma convivência sempre melhor, né? Uma convivência fraterna. E isto, esse desejo de convivência fraterna, nós encontramos nas mais diversas religiões, seja de culto afro, seja neopentecostais, seja as ideias, as religiões cristãs, enfim, né? E eu me refiro às que eu tenho acesso. A igreja acaba sendo um lugar onde as pessoas que já creem na possibilidade de um ser humano melhor, as pessoas que já dialogam sobre o desejo de um futuro melhor e mais fraterno, essas pessoas acabam se reunindo nas mais diversas igrejas. Portanto, o que há de palpável é que todas as pessoas que ingressam nas suas religiões, elas já têm em si incorporadas pela cultura, portanto pela construção humana, incorporadas em si a crença de que é possível um futuro melhor, construído por pessoas. Mas em algum determinado momento, elas acabam buscando o divino, buscando o sobrenatural como uma força, como uma energia que vai fazer com que esse ideal, que essa vontade de um futuro melhor, de um momento melhor para nós humanos, se concretize. Ou seja, de certa forma, essas pessoas buscam nas suas religiões força, porque entendem que sozinhas elas não conseguem, né? Esse futuro melhor, essa cooperação, elas não conseguem, então o divino como que dá as condições. E ainda com algumas vantagens, teremos paz e fraternidade na Terra e ainda teremos uma vida pós-morte melhor, né? Com uma vida espiritual
melhor o céu ou similaridades, né? Agora, por que é preciso tanta força, tanta energia? Por que tanta necessidade de organização para este mundo melhor? O que impede? Ora, se de um lado eu tenho um desejo de futuro melhor construído entre pessoas em carne e osso e que acabam se agrupando em comunidades religiosas, por outro lado, eu tenho algo que atrapalha, que também é construção humana. Percebe? Quase que com o mesmo peso de eu quero um futuro melhor, tem algo que nós construímos humanamente que impede. Ora, se de um lado eu tenho um desejo de futuro melhor construído entre pessoas em carne e osso e que acabam se agrupando em comunidades religiosas, por outro lado, eu tenho algo que atrapalha, que também é construção humana. Percebe? Quase que com o mesmo peso de eu quero um futuro melhor, tem algo que nós construímos humanamente que impede. E, portanto, as coisas não andam, parece que não anda. E as religiões acabam dizendo, nas comunidades acabam dizendo que existe um ente diabólico, né, que impede o andar. Só que esse ente diabólico é construção humana também. Porque ao mesmo tempo que os humanos constroem para si um desejo de fraternidade, ao mesmo tempo constroem para si o desejo de afastamento, que aparece, né, no desejo de competir, no desejo de consumir, de produzir e consumir. Aparece no desejo de obter lucro através das coisas e das pessoas. A meritocracia é uma crença que mobiliza essas pessoas para o afastamento. Afastamento por quê? Porque há a competição, onde uns invejam os outros. Se de um lado nós construímos o desejo de um futuro melhor e, portanto, mundanamente materializamos a igreja com seus prédios, com a sua hierarquia, cujo Deus deverá ser o sustentáculo, de outro lado nós criamos a fábrica, do outro lado nós criamos a crença no consumo, do outro lado nós criamos instituições e hierarquias para que possamos produzir, para que possamos consumir, para que possamos separar as pessoas entre aquelas que têm mais e aquelas que têm menos, e cujo Deus é o capitalismo. Veja, a impressão que me dá é que, com igual força, criamos instituições que são antagônicas e deuses diferentes. De um lado, a procura por um Deus belo, bom e justo, e de outro lado, um Deus, entre aspas, que quer dar o sucesso a quem mais merecer, aquele que mais competir e, por consequência, mais sucesso obtiver. Ora, quando esta igreja do belo, do bom e do justo se preocupa com os pés no chão, mas com os olhos no espiritual, essa outra igreja, ela está com os pés no chão e olhos no chão. A construção dela é completamente material. Então pode haver aqui um cidadão que, ou nós todos talvez, ou muitos de nós, que convive nas duas esferas. Né? Ele está no seu lugar de competição, ele está lá no seu lugar de culto ao capital, sai de lá e vai prestar o culto, né? Num lugar que seria de fraternidade, um lugar que seria de cooperação, um lugar que aponta para algo divino. E aí,
Como superar essa contradição? Ambas são contradições criadas por humanos e que fazem os próprios humanos sofrerem. Porque a hipocrisia que nasce daí é dar cidadãos que dão o mesmo peso para as duas instituições. Ou seja, ele vai para a igreja, ele vai para a religião, e lá ele se diz do belo e do bem, sai de lá e ele defende o lucro, a arma, o extermínio, a gordofobia, o racismo, né? Por quê? Porque como ele dá o mesmo peso, ele não consegue que um dialogue com o outro, ele sai de um espaço onde ele é X e vai para outro espaço onde ele é Y. O que acontece? O aspecto político da nação, os políticos da nação, as ideologias nacionais, ao observar essa dicotomia, né? Algumas dessas ideologias, elas captam esses cidadãos que dão o mesmo peso e tentam servir a dois deuses ao mesmo tempo e tentam dar um refrigério. Tentam dizer, olha, nesse aspecto mundano da política, vocês podem juntar os dois. Aqui há os dois. Ou seja, aqui vocês encontram o belo, o bom e o justo, e a arma, e o ódio, e a segregação, e o lucro, e a maldade, e tudo aqui está junto. Nós vamos elaborar aqui juntos uma explicação, seja ela qual for, para que vocês possam aqui destilar aquilo dos seus ódios, né, dos seus desejos, né? E aqui vocês estão tranquilos, porque se vocês forem para aquela religião, ou aquelas religiões no plural, que tentam levar as pessoas que já criaram humanamente o desejo da fraternidade, tentam levar para a espiritualidade, cria-se um problema. Vocês não podem ir para lá, vocês têm que ficar aqui, nessa coisa maluca, hipócrita, amalucada. Porque vejam, se vocês forem para o lado de lá, vocês correm o risco de serem fraternos, mesmo. Vocês correm o risco de serem cooperativos, mesmo. E, portanto, vocês podem começar a cultuar coisas que não dão lucro. Vocês podem começar a cultuar coisas que fará com que a tensão diminua entre quem tem mais e quem tem menos. E dizem estes, desse espaço hipócrita, dizem, não façam isso. Não é possível, o capital não quer isso. O Deus do lucro e do capital não aceita isso. Portanto, não é possível o convívio de vocês que estão aqui com esse outro lado espiritual, humano e espiritual, que já está pendendo para realmente a cooperação, a fraternidade e a espiritualidade. Então eles ficam hipócritas das suas igrejas estranhas para a competição, voltam para as suas religiões estranhas e saem para odiar, vão para as suas religiões estranhas e falam do amor ao próximo, voltam para a realidade e querem matar um gay, né? E estão sempre em atrito, estão sempre estranhos e estranháveis e infelizes, porque não há uma interação. Existe ou eu estou aqui ou eu estou aqui. Do lado de cá estão aqueles que querem interação, que sofrem com isso, mas que procuram a solução, procuram que nós, com os pés no chão, continuemos olhando para cima ou para o futuro, como queiram. Porque não precisa ser necessariamente, como eu disse antes, não precisa ser uma ideologia religiosa, mas religiões que buscam ideologias que falam da fraternidade, principalmente. Em ambos os casos, em algum momento, o desejo de algo bom e melhor e fraterno aconteceu, mas uns
foram para o lado de cá e outros ficaram do lado de cá. Esses foram cooptados, né? Foram cooptados e fazem as loucuras que a gente vê por aí, né? E assumiram o poder nesse ambiente enlouquecido e sofrido, insano até. E estes vão na luta, vão na resistência. Cada passo é um avanço para o futuro, tentando organizar com os pés no chão a vida terrena e um mundo espiritual de um futuro melhor. Espero ter sido claro. Um abraço e até a próxima.